Olá, meu nome é Andréia, sou professora transcritora Braille aqui no Cacieis. Estarei com vocês nesse curso de Deficiência Visual e Sistema Braille, os módulos 3 e 4. Hoje nós falaremos sobre o aluno cego na escola, algumas sugestões aos professores. Bom, a primeira orientação que a gente dá é que o professor sempre procure informações sobre esse aluno. De que forma eu posso fazer isso? Você pode estar entrando em contato com a antiga escola que o aluno estava, conversando com o professor de sala de recurso, com o professor de sala regular, sabendo o que o aluno conhece, o que ele não conhece, quais as dificuldades, quais as habilidades que esse aluno tem, e com isso você ter um conhecimento a mais para você poder dar continuidade no seu trabalho na escola quando você receber esse aluno. Outra sugestão é conversar com os pais. Por quê? Porque muitas vezes o que o aluno faz em casa auxilia muito o professor em sala de aula. Então você precisa ter esse contato com os pais, procurar saber o que ele faz dentro de casa, se ele ajuda os pais ou não, por que ele não ajuda, se ele ajuda, de que forma ele ajuda, se ele faz corretamente ou não, se ele tem alguma dificuldade ou não. E a outra sugestão é você saber se aprofundar sobre a questão do problema visual desse aluno, tá? Como você pode fazer isso? Você faz pesquisas, tá? Se você não tiver um laudo, você procura conversar com os pais se ele já tem já procurou algum especialista ou não, os outros professores, o que eles falavam dessa deficiência dele, né? Qual a dificuldade que ele tinha. Se ele é um aluno cego, é muito mais fácil, é lógico, porque daí se ele é cego, você já sabe o problema, então você já vai se aprofundar ainda mais na questão. Mas se ele é um aluno baixa visão, muitas vezes a família ainda não tem esse conhecimento. Então você precisa estar conversando, estar buscando isso para você ter um auxílio ainda mais fácil durante o seu processo de aprendizagem com o aluno. Outra coisa é você receber as orientações, tá? De um profissional especializado na área. Por quê? Porque através desse profissional especializado, ele vai passar as orientações corretas para que você tenha com esse aluno. Porque muitas vezes você pode estar tendo uma atitude que você acha que é correta e muitas vezes essa atitude pode prejudicar o seu aluno. Então é muito importante que você tenha esse contato com o profissional especializado. Tá? Pode ser o professor da sala de recurso, que ele tem esse conhecimento, tá? Ou então buscar isso através de um centro, como aqui no Cacieis nós temos o centro, e aqui no centro nós temos as pessoas especializadas nessas áreas. Então a gente sempre fala que é fundamental que você busque essas orientações, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho na questão de como identificar este aluno, tá? Com uma alteração visual. Por que a gente fala que isso é muito importante para o professor? Porque você ficar visualizando isso dentro de uma sala de aula, você pode estar fazendo um diagnóstico, tá, de um aluno que tenha uma alteração visual. E essa alteração visual pode estar implicando na aprendizagem desse aluno. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento de você saber identificar essas alterações visuais. Tá? Porque muitas vezes, como vocês viram no módulo passado, a cegueira ela pode ser congênita ou adquirida. Se ela é congênita, ela já nasce com a cegueira. Agora, se ela é adquirida, ela vem com o tempo. E você fazendo essas observações dentro de uma sala de aula, tentando identificar essa alteração visual, você pode estar ajudando e contribuindo para que este aluno, de acordo com a patologia que ele tenha, ele não fique cego. Então, se você ajudar nessa questão, fazer essa identificação dentro de sala de aula, vai ser de fundamental importância para a vida do seu aluno, tá? Então, como você pode fazer isso dentro de sala? Primeira coisa, a questão da irritação dos olhos. Você observa se o aluno fica com os olhos muito vermelhos, se ele fica todo instante coçando os olhos, tá? E se ele fica toda hora piscando, tá? Isso já são algumas questões que você tem que ficar de olho. Outra coisa é a questão de aproximação do material. Se ele fica todo instante aproximando este material, isso também já é uma identificação que você pode também levar em consideração.
tá? A questão de busca por objetos, tá? Caídos no chão. Muitas vezes os alunos deixam lápis, borracha, caneta, essas coisas cair no chão, certo? Então você tem que observar. Se o aluno ele já vai diretamente ao objeto, então quer dizer que ele não tem nenhuma alteração. Agora, se esse aluno começa a palpear para tentar localizar esse objeto, você já vai ficar de olho, porque alguma coisa já tem errada, né? Outra coisa é a questão da escrita. Você vai observar a escrita deste aluno. Ou ele omite letras, ou ele pula linhas, ou o texto dele não é legível, né? Tem alguma dificuldade para escrever. Então, é outra coisa que você vai ficar atenta. A questão também da dificuldade para copiar a matéria da lousa, né? Da questão do quadro. Muitas vezes ele fica se aproximando, ele levanta da carteira, vai até o quadro para observar o que está escrito, ou ele ali sentado, né? Ele não consegue, aí você vê que ele fica se aproximando, mais assim com o corpo, né? Então essas coisas você tem que observar no seu aluno. A questão do esforço visual também para ler o que está escrito, que é como eu falei, ele ir lá para ler o que está escrito. Então você também vai ficar de olho nessa questão também. Outra questão é a cabeça inclinada, tá? Para ler e escrever. Aquela questão do aluno que se abaixa muito, fica muito próximo da carteira e do objeto para ele escrever, tá? Ou então ele lê. Então, isso daí você também já é um indício de que esse aluno possa ter alguma alteração. Outra coisa, principalmente nas horas assim do intervalo, você também precisa dar essas buscas também, esses horários, porque muitas vezes o aluno ele sai e aí você começa a observar ele andar dentro do espaço escolar. Ou ele tropeça, né? Cai com muita facilidade. Então, assim, essas coisas você tem que ficar atenta, porque isso são indícios sim, tá? A questão também do nistagmo, o que é isso? A questão do olho trêmulo, quando você vê que a criança, você fica observando o olho dela, ela fica com o olho muito trêmulo, isso também já é uma questão de alteração visual, tá? Então, é de suma importância que você faça todas essas observações. A outra é a questão do estrabismo, né? O olho vesgo. Isso também você precisa ficar de olho. Isso, mais algumas outras, né, questões, isso já pode ser um indício de que alguma coisa tenha, tá? A dificuldade de adaptação em ambientes muito claros ou escuros, né? Isso também, porque muitas vezes a luz, né, pode dificultar ou também incomodar também. Então, tudo isso você precisa visualizar também, tá? E ficar atenta a essa questão. Então, essas questões aí que nós falamos, nessa busca, tá? De alteração, sobre a alteração visual do aluno, para vocês ficarem atentos, gente, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque muitas vezes os alunos, eles chegam na escola e nem o pai, nem a mãe, a família não sabe que ele tem essa alteração visual. Muitas vezes pode ser apenas o auxílio de algo óptico para ele usar, um óculos, né? Ou alguma coisa assim. Então, se você não fizer isso, você que está ali em contato com ele sempre, está fazendo essas observações, passar isso para a família e para a escola também, é claro. Isso com certeza, gente, vocês vão ajudar muito esse aluno, tá? Porque principalmente nessa questão da patologia, porque muitas patologias, se elas não forem precocemente encontradas, este aluno pode vir a ficar cego futuramente. Então, é muito importante que isso seja feito, tá? Então, essas são as sugestões, tá, que nós damos, e também essas orientações de vocês estarem fazendo essas observações dentro de sala de aula, que é muito importante.